Olá, boa noite a todos. Muito bem-vindos ao nosso encontro MID. Estamos aqui mais uma vez proporcionando esse momento com... Rafael, acho que pode passar o slide, por favor. Obrigado. Então, a gente está aqui mais uma vez para a gente falar, proporcionando essa oportunidade de a gente discutir com os nossos clientes o planejamento tributário e principais créditos tributários. Essa série de webinars é muito no intuito de poder trazer conhecimentos, novas provocações, sempre condizente com o nosso propósito de acelerar as médias empresas. E para quem não me conhece, eu sou o Rafael, eu sou diretor de operações da MID, um dos fundadores da MID e também sócio da Falcone. Estou aqui com o meu xará, o Rafael Oliveira, que é formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Contabilidade, Gestão Financeira e Fiscal pela PUC do Rio Grande do Sul, e que começou a trabalhar com revisão tributária desde os 20 anos, iniciando no estúdio fiscal como estagiário, até chegar à posição de Head de Tax, sendo a posição atual dele. Ele também é especialista em imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Ele completou, neste ano de 2022, 9 anos de empresa atuando neste ramo de atuação no tributário. Então, Rafael, muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite. E vamos falar um pouco de créditos tributários e trocar experiências aqui. Quem sabe descobrimos oportunidades de otimização ou de redução da nossa carga tributária. Bom, Rafael, então, bom, pessoal, boa noite a todos que estão presentes aí, nossa palestra hoje, falar um pouquinho de créditos tributários, que nada mais é do que eu trazer para vocês um pouco da nossa vivência, a vivência aqui da Estúdio Fiscal, ajudando empresas a mexer nessa parte tributária, de revisão tributária, de fazer planejamento, de não ter medo da Receita Federal, entendeu? Porque hoje as empresas, nós reclamamos muito que a carga tributária do Brasil é muito alta, a gente paga muito imposto, mas também quando a própria legislação brasileira, quanto o próprio governo, dar alguns benefícios fiscais, algumas técnicas de planejamento tributário, muitas vezes a gente acaba não utilizando. Então, nós, com o olhar de consultoria, é olhar para a empresa e vislumbrar oportunidades dentro dela, onde ela resulte em redução de custo com tributo, e, consequentemente, toda essa verba que iria para o cofre público, ele ser reinvestido dentro do seu negócio, para melhorar a margem de preço, investir em novas tecnologias, enfim. É isso que trata hoje o planejamento tributário. Então, eu elenquei alguns tópicos para a gente falar um pouquinho, para trazer aqui nessa 1 hora e meia de conversa, que é, primeiro, definir para vocês um pouquinho o que é planejamento tributário, né? Que é jogar dentro das regras, dentro das 4 linhas, então trazer a diferença entre elisão fiscal e evasão fiscal, que às vezes as empresas confundem e acabam fazendo coisas que não são permitidas, né, dentro da lei. Trazer um pouquinho, então, para vocês os principais tributos que pagamos. E aqui eu vou concentrar e eu vou trazer para vocês, eu vou falar de imposto de renda e contribuição social e PIS e COFINS, porque hoje são os dois que nós mais encontramos créditos tributários nas empresas que a gente auxilia, que a gente analisa, que a gente faz revisão e planejamento tributário. São que, se eu fosse pegar um bolo de créditos tributários que a gente apresenta para as empresas, eles representam aí 90% do que a gente quantifica de oportunidades. Estão dentro de PIS e COFINS e estão dentro de imposto de renda. Falar um pouquinho, então, da parte de conhecendo a parte tributária da sua empresa, então, os principais créditos identificados. Aqui, se eu sou um comércio, se eu sou um prestador de serviço, se eu sou uma indústria, o que eu tenho que estar atento da parte tributária para mim estar ciente, para mim estar atualizado, o que pode gerar de oportunidade para o meu negócio? Então, eu elenquei os principais pontos de crédito que hoje a gente identifica para cada segmento, né? No meu tópico 4, vou falar um pouquinho, então, dos principais erros que uma empresa comete na hora de fazer um planejamento. Então, às vezes, escuta o conselho de uma pessoa aqui, de uma outra pessoa ali que não é especialista no assunto, acaba aplicando uma técnica tributária, um planejamento tributário que vai contra a lei e pode ser, no futuro, aí, autuado. Também trazer algumas informações importantes para as empresas estarem atentas nessa parte, na sua área contábil, sua área fiscal, e depois, então, abrir um pouquinho para dúvidas. Então, esse é o geral.
da minha apresentação que eu quero trazer para vocês, começando com o que é planejamento e terminando, então, com as informações mais relevantes. E tudo que eu vou estar passando aqui hoje, que eu vou estar conversando um pouco, é o dia a dia de uma empresa de revisão tributária auxiliando outras empresas. Então, a gente já viu diversas empresas, a tributação de diversos negócios, que cada negócio a gente aprende também um pouco, aprende uma situação e acaba aplicando também em outros clientes. Então, vamos lá. Eu peguei só uma definição, 2 definições, então, de alguns livros de contabilidade, trazendo para vocês, então, que planejamento tributário é o estudo feito preventivamente, ou seja, antes da realização do fato administrativo, pesquisando-se seus efeitos jurídicos e econômicos e as alternativas legais menos onerosas denomina-se planejamento tributário. Então é isso, pessoal. Eu pegar a minha empresa, pegar todo o cenário dela, de quem que ela compra, para quem que ela vende, se ela vende para fora do estado, para dentro do estado, para a Zona Franca de Manaus, se ela exporta, enfim, se daqui a pouco eu tenho que abrir uma holding para controlar minhas empresas. Então, planejamento tributário é eu verificar tudo que é menos oneroso para a minha empresa na carga tributária, mas que esteja previsto em lei. Então, que daí compete ali junto com o elisão fiscal, que é a prática pela qual o contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, se vale de atos lícitos que resultam na menor onerosidade fiscal. Então, ou seja, eu pegar a regra tributária, tudo que está previsto lá na 1833 da lei do PiscoFins, no decreto do regulamento do imposto de renda, da parte de pessoa jurídica, na parte de INSS, então, tudo que está previsto em lei e acabar aplicando dentro da minha empresa. Isso vai fazer com que até a minha própria equipe interna acabe estudando mais, entendendo mais do meu negócio, e eu vou economizar impostos através disso. Então, planejamento tributário, temos que olhar, sim, é uma das formas da empresa reduzir o seu custo tributário e aumentar o seu lucro, aumentar a sua performance. Então, principais tributos que pagamos. Pessoal, eu vou concentrar aqui nesses 2, tá? Imposto de renda e contribuição social, que eles se baseiam sobre o lucro fiscal, e o PIS e COFINS, que é sobre o faturamento. Então, os 2 juntos, eles representam 90% dos créditos tributários que são identificados, tá? Então, quando eu pego uma empresa hoje do lucro real ou do lucro presumido, para fazer uma revisão, para fazer um planejamento, esses 2 tributos eles acabam sobressaindo, eles acabam se destacando mais, em virtude da maior complexidade da legislação. Então, por exemplo, se eu pego uma empresa que ela vende para a Zona Franca de Manaus, é uma tributação. Se ela é uma empresa que exporta, ela tem outra tributação. Se ela é um varejo que vende diversos tipos de itens, por exemplo, um supermercado, que vende produtos que são tributados, outros que são alíquota zero, outros que são monofásico, se eu acabo errando uma classificação tributária desses itens, eu acabo sendo penalizado e pagando impostos indevidamente. Quando eu vou para imposto de renda e me baseio do lucro fiscal, quanto mais lucro fiscal a minha empresa tem, mais impostos eu pago. Então, como é que eu faço para pagar menos imposto de renda? É verificando algumas técnicas de planejamento para reduzir o meu lucro fiscal, tá? Aqui eu tenho que separar o meu lucro contábil do lucro fiscal. O lucro contábil, ele é o resultado da empresa. Já o meu lucro fiscal é o meu lucro ajustado por adições e exclusões que vão me gerar para mim pagar o meu imposto. Então, a oportunidade no lucro real nessas empresas achar formas de eu reduzir o meu lucro ou achar benefícios fiscais que o governo me concede para reduzir a carga tributária. Eu vou citar alguns deles, como o programa de alimentação do trabalhador. Então, são algumas técnicas de planejamento. Outro ponto, falta de profissionais qualificados, tá? Então, isso a gente verifica muito quando vamos atender os nossos clientes, que normalmente a equipe contábil e fiscal das empresas ela é enxuta para atender uma alta quantidade de obrigações acessórias. Então, eu tenho que entregar obrigações de PIS e COFINS, de imposto de renda, de INSS, de ICMS, atender demanda de nota fiscal, cancelamento de nota, enfim, tem toda uma rotina contábil e fiscal. Quando os profissionais eles acabam entrando na rotina, também eu não vou tendo a especialização da minha equipe contábil e fiscal para a minha área de atuação. Então, isso acontece muito com quem terceiriza a contabilidade. Quando eu terceirizo minha contabilidade, eu tenho que estar ciente que eu não vou ser o único cliente daquele escritório. Então, ele vai estar atendendo o meu escritório e mais um monte de escritório, mais uma carteira de 100, 200.
e acaba não se tornando especialista no meu negócio. Então, quando eu já tenho, ao contrário, uma equipe interna, eu acabo sendo melhor otimizado na minha apuração. Porém, mesmo assim, quando eu visito clientes na sua parte fiscal, se eu comparar com os outros setores, é sempre mais enxuto e não tão qualificado. Normalmente tem uma pessoa mais qualificada e os demais não. Então, um dos motivos de pagar mais impostos, tá, é falta de pessoas ou investimento na qualificação das pessoas. Outro ponto importante, parametrização de sistema no que tange a parte da área fiscal e contábil. E aqui eu vou falar muito de comércio, tá? Principalmente classificação de itens. Por que eu vou bater muito em classificação de itens? Porque é onde hoje é o maior gargalo do comércio, do varejo, que vende produtos. É o principal calcanhar de Aquiles. Se eu pego um supermercado que movimenta ali 150, 200 mil mercadorias por ano diferentes, com o seu NCM diferente, descrição diferente, se eu acabar errando na parametrização de algum desses meus itens, se eu colocar que daqui a pouco eu pegar um arroz, que ele não deve pagar imposto sobre ele, e eu parametrizar no meu sistema como tributado, eu vou acabar gerando um imposto que eu não deveria pagar. Isso por uma parametrização de sistema. Então, esse é um dos gargalos também, um dos principais motivos a qual uma empresa acaba pagando mais impostos do que deveria. Parametrização do sistema. Invistam num software bom. Se eu fosse indicar para vocês, se eu fosse dar uma dica para vocês, invistam num software bom, num software de mercado atualizado e principalmente voltado para o segmento de vocês. Hoje a gente encontra muitos softwares que são voltados para a indústria, voltados para o serviço, para a logística, para supermercado, então, porque são mercados hoje que têm muita oportunidade e que causam um enorme impacto. A gente já cansou já de pegar supermercados que dá 500 mil, 1 milhão, 2 milhões em créditos tributários em virtude da classificação tributária de itens, porque a movimentação é muito alta. E às vezes está até parametrizado, mas a pessoa que vai cadastrar o item, ela esquece de flegar, de clicar num tópico dentro do sistema, e numa volumetria muito alta, gera um imposto muito alto que a empresa não deveria pagar. E a outra, pessoal, que eu trouxe aqui, é a área fiscal não é vista como prioridade, tá? Isso eu verifiquei em alguns clientes na faixa de faturamento de 6 milhões a 30 milhões de reais, onde os empresários, onde a parte administrativa, ela acaba concentrando muito, e não está errada essa situação, muito no core business da empresa para fazer ela entregar mais, ela produzir mais, ela melhorar suas margens, e acabam deixando a contabilidade um pouco de lado. E eu tive um case referente a isso, há 2 semanas atrás, quando a gente apresentou um planejamento, uma revisão tributária para um cliente, que ele saiu de um faturamento de 2017 para 2021 de 3 milhões para 30 milhões de reais. E ele focou tanto no negócio dele para aumentar faturamento, que ele acabou não olhando para a parte fiscal e contábil. O que aconteceu no meio desse caminho? A empresa ela acabou deixando de entregar 20 declarações fiscais. E ao não entregar essas 20 declarações fiscais, poderia resultar numa multa tributária para ele de 200 mil reais, por não olhar para a parte fiscal. E também para os profissionais da área, para investimentos na área. Então, quando eu não olho, quando eu não verifico que a minha área fiscal, a minha área contábil, a minha área tributária, ela é essencial para o meu planejamento estratégico do meu negócio, eu acabo pagando tributo a mais e eu acabo reclamando do governo que a carga tributária do Brasil ela é muito alta. Então, esse também é um dos principais motivos hoje que a gente identifica. Mas se eu fosse elencar, o principal é complexidade da lei e parametrização de sistema. Complexidade da lei, porque a lei brasileira ela muda muito. Todo dia tem um decreto novo, todo dia tem uma solução de consulta nova, um entendimento novo, muitas questões ambíguas, onde na lei prevê uma coisa, mas quando a gente vai para um entendimento da Receita, a Receita entende outra. Isso acaba deixando o contribuinte com medo. Aconteceu muito com a questão de subvenções para investimento, então que a lei prevê uma coisa, mas depois a Receita Federal acabou tendo outro entendimento. Então, a própria lei, às vezes, não ajuda o contribuinte, e o contribuinte, com medo de se aproveitar de algum benefício fiscal, de utilizar alguma situação, acaba preferindo pagar mais do que arriscar usar o benefício e acabar daqui a pouco errando alguma situação e vir a sofrer uma autuação ou uma notificação da Receita. Então, isso acontece muito também. A lei brasileira ela é muito complexa. Se falou
em 2020, 2021 sobre reforma tributária, muito sobre reforma tributária, tanto que um dos pontos de reforma tributária era a consolidação, né? Ao invés de eu ter 5 tributos como PIS e COFINS sobre o faturamento, a parte do PIS e COFINS sobre a importação e o PIS sobre os salários, eu ia ter tudo consolidado na CBS, então como se fosse uma espécie de IVA, mas não foi para frente. Depois a gente teve ano passado a reforma do imposto de renda, que veio com a questão de tirar juros do seu capital próprio, de tributar dividendo e outras questões que também parou, né? Então, e agora com a troca de governo, eu não acredito muito que nesses próximos 4 anos a gente vá avançar numa questão de reforma tributária. Então, aqui eu só estou abrindo um parênteses na minha explicação. Então, acho que reforma tributária, eu acho que não vai sair tão cedo em virtude da troca de governo. Mas voltando. Conhecendo a parte tributária da sua empresa, principais créditos a serem observados. E aqui eu trouxe uma introdução, tá, pessoal? Que toda a diretoria, controladoria, contabilidade, todo mundo que faz parte de um conselho da empresa precisa conhecer os detalhes do seu negócio, tá? E o que eu estou dizendo como conhecer os detalhes? É desde processo de compra de insumos ou de bens para revender e até o momento da venda do produto e quem está comprando o seu produto, né? Para quem que tu está vendendo? De quem é que tu está comprando? Qual que é o impacto disso? É melhor eu comprar de uma empresa do Paraná ou comprar de uma empresa de São Paulo? É melhor eu abrir uma filial, uma empresa para importar por São Paulo ou importar pelo Espírito Santo, que tem um monte de benefício fiscal? Então, e para quem é que eu vou vender? Parte logística. Então, é isso que quem decide dentro de uma empresa tem que estar ligado na hora de fazer um planejamento tributário e pagar menos impostos. Aqui dentro a gente tem muita demanda das empresas querendo saber, Rafael, se eu for abrir uma empresa, qual que é o melhor estado para mim fazer importação? Qual que é o melhor estado para mim fazer venda somente online? Porque tem estados que beneficiam a empresa só para vender online. Então, tudo isso faz parte do planejamento. Às vezes, de uma empresa que eu compro, em relação a outra, eu posso economizar a parte de tributos e isso eu melhorar minhas margens do meu produto. Então, não usar apenas o contador, e aí vem no meu segundo tópico, né? Que o contador ele deve ser usado como um elemento importante no planejamento de uma empresa, para justamente trazer essas dicas, trazer essas informações. Foi-se o tempo que o contador ele era o guarda-livro. Hoje ele é um membro muito mais importante numa tomada de decisão que pode impactar no investimento dentro do negócio. Então, trazer essa parte do contador para ser um centro de decisão. E também a contabilidade, se for específica do seu negócio, ela tem que estar atenta à legislação tributária da empresa que ela está prestando o serviço. Então, avançando, aqui eu vou ir um pouco mais além, tá? Eu vou trazer os principais créditos que nós observamos por segmento de atuação, tá? E eu vou explicar cada um desses tópicos. Eu elenquei os principais créditos tributários do comércio, os da indústria e os do serviço, tá? Então, vamos lá. Comércio. Principalmente se eu sou um comércio que vendo peças de veículos de carros, que eu vendo cosméticos, que eu venda medicamentos, que eu venda alimentos e outros produtos com uma características de monofásico alíquota zero. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Hoje, os 3 principais tipos de tributação, podemos dizer assim, que eu encontro dentro de um varejo, dentro de uma empresa que faz revenda, é a tributação monofásica, ou o produto ele é alíquota zero, ou ele é 100% tributado, tá? Então, 100% tributado é que todas as etapas da minha cadeia, desde a indústria até o atacado, o varejo, até o fim, o produto ele é tributado em todas essas áreas, certo? Quando eu vou para um sistema de monofásico, a indústria acaba recolhendo o meu imposto por toda a cadeia. Então, se a indústria de peças tributou o produto, lá a minha autopeça, que vai vender para o meu consumidor final, ela não precisa pagar o imposto novamente, porque a indústria já pagou por toda a cadeia. Já o produto alíquota zero, ninguém na minha etapa da cadeia paga o imposto sobre isso. E aqui eu estou falando muito de PIS e COFINS, que é lá o tributo que eu mais encontro o crédito tributário. Então, se eu sou uma empresa que vende peças de carro, que vende medicamentos, que vende produtos de beleza, a parte de cosméticos, que venda alimentos, eu tenho que estar atento a isso. Então, eu friso muito os supermercados, quem daqui a pouco tem uma
uma loja do Boticário, por exemplo, que vende muito perfume, tem que estar atento à situação. Uma simples classificação de produtos incorreta pode onerar e muito a empresa lá na frente. Então, a gente já cansou de pegar mercados que dão 200 mil, mercados pequenos, com faturamento ali até relativamente pequenos, que até 6 milhões de reais, terem 200, 300 mil reais de impostos a recuperar, referente à parte de tributação de mercadorias, porque não atualiza não faz uma matriz tributária, não atualiza os seus itens, não acompanha a lei, porque tem produto que às vezes ele é tributado, ele passa a ser monofásico, ele é monofásico, acaba virando alíquota zero. Isso aconteceu, por exemplo, esse ano, durante 2 meses com o diesel, que o diesel era monofásico. Em 2 meses saiu uma lei que deixou ele alíquota zero, depois caiu a MP e ele voltou a ser monofásico de novo. Então, tudo isso impacta na tributação dos itens. Tudo isso mexe com a margem dos produtos. Então, daqui a pouco, um outro concorrente está vendendo a um preço menor, está vendendo uma questão menor, e você não saiba onde é que pode estar algum gargalo, pode estar na classificação de itens. Então, se você é de algum setor do comércio que venda produtos alíquota zero, que venda produtos monofásicos, se atentem a essa questão, conversem com a contabilidade, procurem uma consultoria, revisem essa base cadastral. É trabalhoso? É. Às vezes a gente pega mercados que tem 200 mil itens, 150 mil itens para reclassificar. É trabalhoso, mas gera uma economia muito importante para frente. Você acaba deixando de pagar impostos que você normalmente iria pagar por não revisar esse tipo de cadastro. Porque cadastro também envolve muito pessoas. Se eu tenho lá o Rafael, que está há 2 anos lançando nota, cadastrando os itens, de repente o Rafael sai, entra outra pessoa e acaba não lançando, não conhecendo o produto, acaba lançando incorretamente, isso vai gerar um imposto a pagar lá no nosso fim da cadeia, e isso pressiona as margens e eu acabo vendendo daqui a pouco um produto mais caro do que ele deveria ser, e com isso eu começo a perder mercado. Então, comércio, se atentem à classificação tributária dos seus itens. Tá? Outro ponto importante, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Pessoal, esse aqui é um tópico, foi muito chamada de tese do século, né? Que é uma tese que virou durante muito tempo, solicitando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Antes, para o contribuinte retirar esse produto, esse imposto da base do outro, e com isso aumentar sua margem, reduzir o seu custo tributário, era somente mediante entrando com uma ação, ajuizando uma ação referente a essa tese. Já hoje, desde o ano passado, ele virou administrativo. Então, desde 2017, se sou uma empresa que não ingressei com essa tese, e pago o PIS e COFINS e pago o ICMS, eu tenho que estar atento para verificar se na minha contabilidade, se a minha parametrização de sistema, ele já está excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esses tempos nós fizemos a revisão de uma indústria, ela faturava 48 milhões de reais, uma indústria de refrigerante. Ele não tinha entrado com a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Nós fizemos o projeto, identificamos e fizemos o cálculo de quanto seria a exclusão para a empresa já se apropriar desse valor e compensar. Deu 3 milhões e 700 mil reais, referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, ele pegou o nosso trabalho, nosso planejamento, nossa revisão para economizar essa carga tributária e também já aplicou para frente para não pagar mais impostos. Então, se atentem a isso. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS é um assunto que virou muito da moda, era algo que era difícil de recuperar porque eu tinha que entrar com uma ação e agora virou administrativo, então que pode impactar no custo tributário da sua empresa. Outro ponto importante, venda para a Zona Franca de Manaus. Então, quem vende para a Zona Franca de Manaus tem muitos benefícios tributários. Tem benefício de produtos que essa venda vai ser alíquota zero. Então, quem vende para a Zona Franca de Manaus, para a área de livre comércio, para essa região do Brasil, esteja atento à tributação dos produtos a qual você está vendendo. Tá? Então, tópico importantíssimo também quem vende para a Zona Franca de Manaus. Outro ponto importante, quem faz aluguel de máquinas, quem aluga prédios e quem, daí aqui é uma despesa recorrente, né? Energia elétrica. E aqui eu vou falar muito de aluguel de prédios, tá, pessoal? Aqui também uma outra ponto importante.
quando eu alugo um prédio para botar minha sede, para botar minha parte de produção, minha parte operacional, eu posso me apropriar de créditos de PIS e COFINS sobre o aluguel do prédio que eu estou pagando, sobre a minha despesa com aluguel de prédios. Só que eu só vou poder me apropriar desse crédito se de quem eu estiver alugando for uma pessoa jurídica. Então, um detalhe importante. E não adianta ser uma corretora, né? Uma imobiliária, se eu alugar pela imobiliária, mas quem estiver me alugando for uma pessoa física, eu não posso. Então, aqui, muitos clientes, quando vão alugar um prédio, quando vão alugar algum alojamento, alguma questão que vai ser impactada diretamente no seu negócio para a tomada de crédito, eles já buscam empresas ou pessoas jurídicas para alugar esse bem, esse imóvel, para tomar crédito. Porque se ele alugar da pessoa física, ele não tem benefício, mas se ele alugar da pessoa jurídica, ele tem benefício. Então, essa é uma outra estratégia de planejamento. Eu verificar de quem que eu estou alugando. Claro, se eu puder fazer isso, se eu tiver mais de uma opção dentro da região que eu quero me instalar, procure pessoas jurídicas para alugar. Não alugue de pessoas físicas, porque você não vai poder se apropriar de crédito de aluguel de pessoa física. Tá? Aluguel de máquinas, muito constante também na parte de comércio, que às vezes precisa alugar uma ou outra máquina para poder efetuar sua venda, o seu produto, também a empresa pode se apropriar de crédito. E aqui é um recorrente que a gente encontra nas empresas, energia elétrica. Então, a energia consumida no estabelecimento, a empresa também pode se apropriar de crédito tributário sobre essa despesa com energia. Então, mas onde é que está a maior incidência de erros no que tange a parte de crédito e energia, tá? Está entre a comunicação do financeiro que paga a conta e da contabilidade. Que às vezes a empresa paga a conta de luz, mas não passa a fatura para o escritório contábil, ou passa com atraso, e acaba esquecendo de escriturar essa despesa com energia dentro da parte contábil e fiscal da empresa. E com isso, esquece de tomar o devido crédito tributário. Outra questão importante também é quando uma empresa tem muitas filiais. A gente já cansou de identificar também de crédito tributário que a empresa ali ela tinha 10, 12 filiais e acabar esquecendo de lançar uma ou duas filiais à conta de energia, em virtude também de não conversar. Isso a gente verifica muito, que as áreas dentro das empresas elas acabam não se conversando. Quando eu pego uma indústria, a produção não conversa com o contábil. E são dois setores essenciais para a redução da sua carga tributária. Então, isso acontece também no comércio. Quem paga a conta de energia tem que informar a contabilidade, tem que passar quase no mesmo tempo a fatura para poder escriturar dentro da declaração para a empresa poder se apropriar desses créditos tributários. Tá? Então, até aqui eu falei um pouquinho de PIS e COFINS. Os últimos dois tópicos já é um pouco mais voltada para a parte de imposto de renda e contribuição social. Vou tomar uma água aqui. Referente a perdas com clientes e o JSCP, que é juros sobre capital próprio. Vamos lá. Pessoal, quando eu faço uma venda, quando eu emito uma fatura, eu acabo tendo que pagar imposto sobre essa venda, se eu não for uma empresa optante por pagar meu imposto por regime de caixa. Tá? Ou seja, regime de caixa é quando eu recebo o pagamento, eu pago imposto. Regime de competência é, emito a nota, independente de eu receber ou não, eu pago imposto sobre isso. Então, quando a gente pega muito comércio que faz venda por boleto, que não é venda por cartão de crédito, é mais venda por boleto, as empresas acabam emitindo a nota, pagam imposto sobre isso, porém acabam não recebendo esse pagamento. Então, acaba ficando inadimplente por 90 dias, 180 dias, 200 dias, 1 ano, 2 anos, a empresa nunca recebeu e já pagou o imposto sobre isso. Então, respeitando os critérios contábeis, que é vencimento a partir de 6 meses, tradicional, a empresa pode lançar como uma perda dentro da sua contabilidade, ou seja, pode lançar uma despesa. E essa despesa, ela vai reduzir o meu lucro fiscal. E reduzindo o meu lucro fiscal, eu acabo pagando menos imposto de renda e menos contribuição social. Então, vamos lá. Como é que eu pago o meu imposto de renda? Sobre o lucro. Quanto mais lucro eu tenho, mais imposto eu pago. Se eu tive lucro por causa de uma venda, mas eu não recebi esse valor, eu posso baixar como perda. Baixando como perda, eu reduzo o meu lucro e eu pago menos imposto de renda.
Então, essa é uma técnica de planejamento que está prevista em lei. Então, eu vendi para fulano, ele passou 2 anos, nunca me pagou, eu só tive ônus, porque eu perdi a mercadoria, eu entreguei a mercadoria, paguei o imposto e nunca recebi R$1. E ainda vendi com margem, e paguei imposto com essa margem. Então, o momento de eu lançar como perdas com clientes é uma forma de eu recuperar parte desse valor que eu já paguei imposto, eu já paguei para os cofres públicos. Então, baixar como perdas para pagar menos imposto de renda. E, normalmente, quando eu encontro esse tipo de crédito tributário para as empresas, é porque o financeiro da empresa, que faz ali o contas a receber, acaba não passando esse relatório de contas a receber vencidos para a contabilidade. Mas também a contabilidade, muitas vezes, não se atenta em pedir para o financeiro. Então, eu volto na questão de conversa entre as áreas do meu negócio, que acabam não se conversando e deixando créditos tributários passarem. Então, quando eu vou fazer um planejamento tributário, uma revisão, eu converso com os 2 setores. E eu acabo captando que não há sinergia entre esses negócios. E quando não há sinergia, há pagamento de impostos indevidamente. Tá? Então, se atentem. Se vocês vendem muito por boleto e tem um alto número de inadimplentes no seu negócio, estudem baixar como perdas e recuperar parte desses valores que vocês já pagaram para o fisco. Juros sobre capital próprio. Pessoal, quem investe em ações, por exemplo, já verificou ali seu Vale, Petrobras, empresas de telecomunicação, então pagadoras de dividendo, podemos dizer assim, elas pagam normalmente de 2 formas, via dividendos, lucros distribuídos, ou via juros sobre capital próprio. Tá? E esse aqui é um ponto que eu bato muito na tecla com os clientes, que eles têm receio de usar, receio de aproveitar, ou não conhecem, não sabem como usar, que os juros remuneratórios é uma forma da empresa remunerar o sócio, tá? Remunerar o acionista da empresa, e também obter uma vantagem tributária no seu negócio. Então, por isso que grandes empresas, grandes players, acabam se aproveitando da ferramenta de juros remuneratórios para pagar menos imposto de renda e contribuição social, porque todo o valor que eles remuneram o acionista, não como prolabore, como juros sobre capital próprio, ele é considerado como uma despesa financeira para a minha empresa. Então, sendo uma despesa financeira, eu, consequentemente, reduzo o meu lucro e, em virtude disso, eu acabo pagando menos imposto sobre isso. Então, estudem na empresa de vocês, nas empresas, utilizar a ferramenta de juros remuneratórios, juros sobre capital próprio, como uma forma de remunerar o acionista e obter vantagem para o seu negócio também. Então, isso que eu penso muito. Se grandes empresas, grandes players, se aproveitam desse tipo de ferramenta, por que eu no meu negócio não vou me aproveitar? Então, se aproveitem, utilizem juros sobre capital próprio, estudem a viabilidade junto com o financeiro, com o diretor financeiro, com a equipe contábil e aproveitem esse ponto para fazer para pagar menos IR e reinvestir esse dinheiro no seu negócio. E o meu último tópico é a depreciação do ativo imobilizado. Então, as empresas compram máquinas para exercer o seu negócio e acabam não depreciando os bens do seu ativo imobilizado. Então, lembrando que os bens eles acabam perdendo valor em virtude de obsolescência, de desgaste do tempo, e isso acaba perdendo valor e ele é uma despesa dedutível. Então, se eu fizer a depreciação dos meus bens do meu ativo imobilizado, dos bens que eu comprei, esse valor de depreciação, dessa perda de valor, né, ela vai entrar no meu balanço como mais uma despesa. E sendo mais uma despesa, consequentemente, eu pago menos imposto de renda. Então, quando eu olho para PIS e COFINS, eu olho tudo que eu posso tomar crédito, que tem a ligação com o meu negócio, e tudo que eu vou vender e somente vou tributar dos itens que eu preciso tributar mesmo. Então, monofásica do que está zero, não. Já quando eu olho para imposto de renda, eu tenho que pensar estratégias onde eu reduzo o meu lucro fiscal, e com isso pague menos imposto de renda. Então, essa é a estratégia do IR. Reduzir o meu lucro e pagar menos impostos. Isso com um olhar para o comércio. Quando eu vou para uma indústria, eu olho muito, pessoal, a parte de bens como insumo, tá? Principalmente depois do parecer COSIT número 5 de 2018, que ele acabou ampliando o que é um conceito de insumo dentro do negócio. Então, indústria, tudo que ela comprar e que for insumo
para ela fabricar o seu produto, a empresa pode se apropriar de créditos tributários sobre isso, e com isso reduzir o seu PIS e COFINS a pagar. Então, se atentem a isso. Se atentem a tudo que pode ser insumo para o meu negócio. Tá? E aqui, para ser uma análise de insumo 100%, tem que obrigatoriamente ter uma comunicação entre o meu engenheiro de produção do meu negócio, que conhece toda a produção dos meus bens, né? Tudo que vai de insumo para o meu negócio, com a contabilidade. Para o engenheiro de produção sinalizar ao contador, ó, esse item aqui é insumo na minha produção, esse não é, esse não é. Para a indústria acabar se aproveitando do maior número de créditos tributários disponíveis para dentro do negócio. Então, bens como insumo. Pessoal, quem é dono de indústria, quem conhece um dono de indústria, quem trabalha em indústria, se atentem aos insumos. Esse é o principal crédito tributário dentro de uma indústria. Se atentem para tudo que pode ser considerado como insumo, principalmente depois do parecer COSIT número 5, que ele ampliou o conceito de insumo para tudo que é essencial e relevante para dentro do meu negócio. Tá? Também nós temos, além de bens materiais que podem ser utilizados como insumo, nós também temos os serviços utilizados como insumo. Também tem muito na indústria, ou seja, tudo que é prestação de serviço de pessoa jurídica que eu tenho que contratar para conseguir entregar o meu bem, o bem que eu estou produzindo. Então, se atentem para isso tudo que for insumo. Tá? Aqui eu trouxe também depreciação do meu ativo imobilizado, valor de aquisição. Tá? Tem uma regra específica para o PIS e COFINS para a indústria, que é o seguinte. Normalmente, a depreciação ela é linear, ela é em 10 anos, ela é em 5 anos, ela é em 3 anos, dependendo do produto do bem, do meu ativo imobilizado, em comparação com a legislação fiscal. Tá? Porém, tem uma regra no PIS e COFINS que é o seguinte. O bem, a máquina que eu comprar para exercer a minha atividade, eu posso depreciar em 1 mês. Eu não preciso depreciar em 120 meses como manda. Eu até posso, tá? Eu até posso. Mas tem um benefício fiscal para PIS e COFINS que eu posso depreciar todo o meu valor de compra do bem, da minha máquina, em uma vez só. Então, se eu comprar uma máquina de R$1 milhão, ao invés de eu depreciar em 120 meses, uma parcelinha por mês para me apropriar de crédito, eu posso me aproveitar da depreciação desse R$1 milhão em um mês só. Isso gera uma economia tributária absurda numa indústria. Tem momentos que acaba gerando até saldo de crédito para dentro de uma indústria que ela utiliza para abater dos impostos dos meses subsequentes. Então, se atentem para isso. Indústria que compre ativo imobilizado, que compre bens, além de ter um controle patrimonial, tá, pessoal? Façam um inventário do seu negócio, porque isso é muito importante na hora de a gente fazer o crédito tributário. Comprei o meu item do meu ativo imobilizado, controlem num software, numa planilha, em algum lugar, tem um controle patrimonial, tem um inventário, que ele vai ser muito importante na tomada de crédito, de valor de aquisição. Muitas empresas não conhecem essa ferramenta. Elas acabam depreciando conforme manda a lei contábil, que é nas parcelas, e acabam não se aproveitando do benefício fiscal de depreciar esse bem em apenas uma vez. Tá? Outro benefício muito importante, programa de alimentação do trabalhador. Esse aqui é um benefício simples. Tá? Eu pego a minha empresa, eu faço um cadastro lá no site do programa de alimentação do trabalhador. Qual que é o benefício envolvido nisso? Eu posso abater do meu imposto de renda 15% da despesa com a refeição dos meus funcionários, limitado a 4% do meu imposto devido. Então, vamos lá. Voltando ao início. Eu posso reduzir o imposto a pagar, meu imposto de renda a pagar em 4%, só tendo o cadastro no programa de alimentação do trabalhador e comprando a refeição para eles de empresas cadastradas. Só que não precisa ser restaurante, pode ser cartão. Vocês já devem ter visto o Ticket Sodexo, outras empresas aí de Vale Refeição, que agora me faltou o nome, me veio só o Sodexo e a Ticket, que são empresas cadastradas no programa de alimentação do trabalhador. Então, se eu contrato esse ticket e dou de refeição para os meus funcionários, ou se eu contrato uma empresa de refeição que é cadastrada no programa, eu posso reduzir só com essa jogada
4% do meu IR devido. O meu gasto tradicional de alimentação eu já vou ter. A diferença é, se eu contrato um prestador de serviço de refeição que tem cadastro no programa, e se eu sou cadastrado também, eu economizo 4% de imposto de renda a pagar. Se eu não sou cadastrado e não contrato um restaurante, uma refeição de quem não é cadastrado, eu acabo pagando 4% a mais sem necessidade, sem precisar. Esse é um benefício fiscal disponível hoje em dia. E mesmo assim, muitas empresas acabam não se aproveitando desse benefício. Tá? Reintegra é um crédito presumido voltado para apenas empresas exportadoras. Então, quem faz exportação, quem exporta, mesmo a exportação sendo zero, tem um benefício que é o do Reintegra, de recuperar um pouco de imposto sobre essa operação, né? Mas eu vou num ponto que é um dos mais importantes hoje, que eu considero uma análise de imposto de renda dentro de uma indústria, que é o benefício sobre a inovação tecnológica, Lei do Bem, tá? É uma lei antiga, já no mercado há muito tempo, porém as empresas não se aproveitam. Quando eu sou uma indústria e eu acabo investindo em tecnologia para o meu negócio, seja eu investir numa criação de uma máquina nova, não é comprar tecnologia de mercado, tá, pessoal? É eu, através de um centro de P&D, de pesquisadores, de engenheiros dentro do meu negócio, eu inovar o meu processo de produção para reduzir custo e aumentar a receita, tudo que eu investi, eu posso me aproveitar do benefício da inovação tecnológica da Lei do Bem e reduzir em até 20% o meu imposto de renda a pagar. Tá? Por quê? 60% do que eu investi, do que eu gastar com inovação dentro do meu negócio, eu posso, lá num campinho da apuração do lucro real, que é de exclusões, excluir até 60% dessa despesa e, com isso, pagar menos imposto de renda. Então, o que a gente identifica muito nos negócios, tá? Muitas indústrias que a gente visitou, indústrias ali em Minas Gerais, Santa Catarina, que tem um polo industrial bem bacana, assim, que investe muito em tecnologia, eles já acabam criando um centro de custo paralelo, né, só referente à parte de inovações, a parte de P&D. Então, todos esses gastos eles acabam já se aproveitando. Então, esses dias a gente verificou uma empresa que ela, junto dos engenheiros de produção dela, fez todo um estudo, todo um planejamento para melhorar uma máquina que ela acabava enchendo garrafas. Só que a máquina acabava passando do ponto e tinha muito desperdício. Então, eles criaram uma nova tecnologia dentro da máquina de produção própria que acabou reduzindo o desperdício e reduzindo o seu custo. Então, se você é uma indústria, se você está com a sua CND ativa, ou seja, não tem nenhuma dívida com a Receita, se você tem lucro fiscal, investe muito em tecnologia, fique atento à inovação tecnológica. A maioria das empresas não se aproveitam desse benefício. Dados anteriores, aí de 2018 e 2019, que estão expostos no site do Ministério, apenas umas 4 a 5 mil empresas utilizaram o benefício da inovação. Tá? Hoje já são mais. Mas na proporção hoje de empresas que eu tenho, para o número que investe em tecnologia e se aproveita do benefício da Lei do Bem, é muito pouco. Se vocês verem hoje empresas de medicamentos, a própria Hypera Pharma, vocês vão verificar no próprio site deles que eles têm já um tópico abordando parte de inovação, de P&D, de tecnologia. Mas por que eles fazem isso? É porque tem benefício fiscal sobre isso. Tem benefício fiscal para as empresas que investem em tecnologia. Elas podem recuperar valores sobre isso. Então, se eu vou investir R$1 milhão, R$200 mil eu vou ter de volta para o meu negócio, porque é o que eu vou deixar de pagar de imposto de renda. Então, fiquem atentos ao benefício fiscal de inovação tecnológica, que eu vou bater muito, porque é um benefício da lei que poucas empresas se apropriam. Tá? E o último é a parte de subvenção para investimento, que daí empresas que têm muito crédito presumido, esse crédito presumido concedido pelos estados, então a empresa ela pode se aproveitar para reduzir o seu imposto de renda a pagar referente a essa subvenção. É algo novo, tá? É algo que vem saindo diversas decisões. Ele ainda está meio jurídico e meio administrativo, ainda tem algumas disputas entre CARF e entre a autuação da Receita. Então, eu trouxe aqui a título de informação, não vou me adentrar muito nele,
porque o que eu quis trazer que chama atenção à indústria é insumo e é benefício fiscal de inovação tecnológica, tá? Eu vi aqui, Rafael, eu vi que tem alguém com a mão levantada, mas eu vou deixar para o final, né? Só me confirma. Eu acho que pode. Para mim não tem ninguém com mão levantada, não, tá, Rafael? Estou vendo errado aqui, então, desculpa. Então vou seguir aqui. Eu que verifiquei errado aqui. Vamos lá. Parte de serviços, tá? Trazendo um breve resumo. Serviço. Então, eu vou me atentar, além de serviço como insumo, que eu já falei na indústria, também tem no segmento de serviço. O perdas com clientes também tem na questão de serviço. O aluguel de máquinas também. Aqui eu vou me concentrar em 2 pontos, tá? Verbas indenizatórias, aviso prévio indenizado, impostos retidos na fonte não aproveitados, tá? Isso tem muito no segmento de serviço e principalmente serviços que prestam para órgãos públicos, onde tem impostos retidos na fonte, tá? Então vamos lá. O que é o imposto retido na fonte? Eu, Rafael, prestei um serviço para um órgão público, para alguém para construir uma rodovia, tá? E eu emito lá minha nota de R$100 mil. Só que ao invés de eu receber esses R$100 mil no caixa da minha empresa, eu vou receber ali, digamos, 90 mil direto no caixa e os outros R$10 mil, essa empresa que está contratando meu serviço, ela vai reter diretamente para a Receita Federal esse valor em meu nome a título de antecipação de imposto. Então, impostos retidos na fonte nada mais é do que antecipação do imposto devido. Só que ao invés de eu receber esse valor, a empresa vai pagar diretamente para a Receita Federal em meu nome. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu apurar o meu imposto recorrente, eu tenho que abater desse meu débito tributário esse valor que já foi retido na fonte antecipadamente. Então, é aí que está a sacada. E por que esse crédito tributário ele é muito comum? Porque ele envolve, às vezes, um alto volume de notas fiscais. E quando envolve um alto volume de notas fiscais, eu tenho que ter um controle muito rigoroso dessa emissão de notas, de para quem que eu estou emitindo e como que eu estou recebendo. E aí que está a fonte da informação, porque as empresas acabam não se atentando a todas as notas fiscais que ela prestou de serviço e que ela teve essa retenção na fonte e acabam utilizando menos impostos do que ela deveria. Como que eu faço para identificar essa questão? Pessoal, acessem o ECAC de vocês, tá? O portal ECAC com o certificado da sua pessoa jurídica, e lá vai ter um tópico chamado fontes pagadoras. Se vocês acessarem ali as fontes pagadoras, vai ter a lista de todas as empresas que informaram que reteram impostos no nome de vocês. Então, basta vocês confrontarem esse relatório com o relatório de notas que vocês emitiram para ter a veracidade e utilizar esse valor para a redução da sua carga tributária. Então, no serviço, como emite muita nota, acabam não tendo um controle e acabam deixando passar impostos na fonte na hora de aproveitar. E a outra questão é verbas indenizatórias. Então, quando eu vou lá e demito um funcionário e eu dou o aviso para ele prévio indenizado, né? Não dou o trabalhador indenizado, esse valor pago de aviso prévio indenizado, ele não entra na base de cálculo do INSS. E aqui eu vou falar muito de INSS no serviço, porque o insumo do serviço são pessoas. Pessoas envolve eu ter uma alta folha. Então, daqui a pouco eu posso ter uma rotatividade muito alta e eu acabar demitindo as pessoas, pagando aviso prévio indenizado. E esse aviso prévio indenizado, se eu considerar como salário, como verba tributada, eu acabo pagando muito INSS. Porém, já saiu há muito tempo que isso aqui virou administrativo. Então, o aviso prévio indenizado, ele não entra na base de cálculo do INSS. Então, revisem a parametrização da folha de vocês, tá? Pelo menos as empresas que a gente atende, a parte de folha, normalmente são mais atentas a essa questão. Mas é sempre bom dar uma revisada nas verbas indenizatórias, para verificar se está entrando na base de cálculo ou não. A mesma coisa é o salário maternidade, que é uma outra questão também que não entra hoje na base de cálculo da parte previdenciária. Então, se atentem a isso. Peguem lá um outro mês como exemplo, que teve aviso prévio indenizado, revisem essa questão para ver se está entrando na base de cálculo da parte de INSS. Vou dar uma acelerada aqui, até em virtude do tempo.
Esse tópico aqui, tá, pessoal? Vou trocar o título dele, que esse é o... Aqui eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões que as empresas utilizam, alguns planejamentos tributários incorretos que acabam as empresas utilizando para pagar menos impostos e que podem colocá-las numa fria, tá? Num ambiente ruim. Você já deve conhecer muitas empresas que acabam abrindo o CNPJ no Simples Nacional para pagar menos impostos, tá? Isso é muito tradicional nas empresas. Cria um grupo econômico, tem uma empresa que fatura e outra que está todos os funcionários. Isso acontece com recorrência. E muitas vezes são pessoas profissionais da área que acabam aconselhando essa questão. E eu vou desaconselhar, tá? Pessoal, hoje está muito fácil bater uma sonegação no que tange a parte previdenciária em virtude de colocar os funcionários no Simples, certo? Caso real, prático, a gente já atendeu de cliente. Uma empresa faturava milhões e tinha meia dúzia de funcionários. Uma outra empresa no Simples que faturava pouco e que a folha era superior ao faturamento da empresa. Pô, se a minha folha de pagamento é superior ao que eu faturo, como é que eu pago essas pessoas? E como que a gente identificou isso? Que a empresa grande acabava fazendo um mútuo, que é empréstimo, para a empresa do Simples, para a empresa do Simples pagar os seus funcionários. Então, é muito fácil de pegar isso. A própria Receita, ela tem os dados de quanto tu paga de INSS, de quanto tu fatura. Qualquer questão desproporcional nisso, ela já acende um alerta. E quando ela olha para um grupo econômico, ela olha para um sistema de sócios, ela acaba verificando, tem problema aqui. Então, normalmente, o fiscal do trabalho, ele vai na empresa, ele acaba entrevistando os funcionários e verifica que o Rafael, que está no Simples Nacional, na verdade, ele trabalha para a empresa do fulano, que é do lucro real. E o que acontece com isso? Ele acaba desenquadrando os funcionários do Simples, acaba enquadrando dentro de um regime tributário de lucro real ou lucro presumido, o regime que a empresa tiver, e a empresa acaba tendo que pagar o seu INSS dos últimos anos, dos últimos 5 anos, ou do período que não está prescrito, retroativo, com multas e juros. Então, cuidem, se atentem, não utilizem empresas do Simples Nacional para pagar menos impostos para colocar os funcionários, tá? Isso aqui é grave. É caso grave, é caso de multa de 150%. Que a Receita ela pode variar a multa ali de 75 a 150. Isso aqui é caso de 150. É caso que a Receita entende como sonegação. E se ela entende como sonegação, a multa vai a 150. E daí, daqui a pouco, uma despesa de 500 mil reais vai a 2 milhões de reais em virtude de um planejamento tributário mal feito. Tá? Sonegar receitas achando que a Receita Federal não o irá notar. Tá? Como isso? Declarar menos do que recebe em caixa. É muito comum no comércio que declara menos receita do que vende em cartão de crédito e débito. Tá? Hoje tem uma obrigação que se chama Decred, que é onde as operadoras de cartão elas informam a Receita Federal o quanto que tu vendeu de cartão de crédito e débito. Então, o que a Receita Federal muitas vezes faz? Isso acontece muito em Simples Nacional, que é verificar. O Rafael, num determinado mês, vendeu 100 mil reais em produtos no cartão de crédito. Mas lá na declaração do Simples Nacional declarou que vendeu 60. Isso acontece, tá? Pessoal, isso acontece muito em empresas. Então, essa tática de, eu comprei X, eu vou declarar um pouquinho a mais, vou botar uma margem em cima e vou declarar como venda. Mas, se eu não cuidar o meu cartão de crédito e débito, isso é fria. Então, declarar menos, achando que a Receita Federal não vai notar, é enrascada. E as empresas acabam caindo nesse planejamento mal feito, porque tem muitos dados. A Receita Federal recebe muitos dados, recebe muito SPED, ela sabe de quem tu compra, para quem tu vende, então é muito fácil notar essas divergências. Tá? Colocar todas as atividades da empresa em apenas um CNPJ sem estudar uma estrutura societária. Pessoal, estrutura societária também é muito bacana a gente fazer, tá? Mas estrutura societária, que eu estou dizendo, é algo dentro da lei. Então, é criar uma holding patrimonial para proteger o patrimônio,
é se eu tenho comércio, prestação de serviço, tudo dentro de um CNPJ, daqui a pouco eu quebrar empresas para economizar a parte tributária. Então, tem empresas especialistas aqui, dentro do grupo tem uma das empresas que forma um grupo estúdio, ela é especialista em estrutura societária, onde ela faz um planejamento da parte societária de abertura de empresas, de cisão, de fusão, de incorporação, que podem reduzir muito a carga tributária somente mexendo nessa questão. Então, às vezes eu pego um cartão CNPJ, tem milhões de dados, milhões de atividades que às vezes até nem são exercidas pelas empresas. Então, se atentem nisso, às vezes coloca muita coisa que acaba onerando seu imposto a pagar. E o outro é não calcular qual que é o melhor regime tributário a ser adotado, e pelo mais fácil, tá? O que é o mais fácil? É lucro presumido Simples Nacional, tá? Se tu já estourou o Simples e quer migrar para o mais fácil, é o lucro presumido. Quando eu falo mais fácil, quer dizer que tem menos controle. Quer dizer que são tributos que são basicamente pagos sobre o faturamento do meu negócio. Quando eu migro para um lucro real, ele é mais complexo, ele é mais detalhado, eu tenho mais obrigações tributárias para entregar. Por exemplo, o presumido, eu posso declarar minha receita consolidada. Já no lucro real, eu tenho que abrir nota a nota. Então, são algumas questões. Porém, muitas vezes eu vou pelo meu mais fácil, que é para um regime mais simples de apurar, e eu acabo pagando mais impostos sobre isso. Então, cuidem as margens do seu negócio, principalmente margem de lucro. Hoje, no presumido, se eu sou um comércio, eu pago imposto de renda sobre uma margem de 8%. Porém, daqui a pouco o meu comércio tem uma margem de 3%. Então, vale a pena eu estar no lucro real do que no lucro presumido. Isso acontece muito em supermercado. Supermercado geralmente está no lucro real porque a margem é mais apertada. Porém, mesmo assim, a gente encontra, às vezes, supermercados no lucro presumido que acabam pagando mais imposto do que deveria. Então, se atentem também ao regime tributário. Se atentem, chegar final do ano, na hora de planejar o ano seguinte, se eu estiver dentro das regras, né, não estourar, por exemplo, meu faturamento de 78 milhões, que daí eu sou obrigado a ir para o lucro real. Se eu tiver a possibilidade de ficar migrando entre presumido e real, estudem sempre qual que é o melhor regime para o meu próximo ano. Faça o business plan de vocês, façam um planejamento estratégico, plano de negócio, planejem a margem de lucro, a de faturamento, quantos funcionários eu vou contratar, qual que vai ser as minhas despesas, e enquadrem qual que é o melhor regime. Não vão pelo mais fácil. Tá? E, por fim, informações importantes. Então, pessoal, aqui algumas tópicos que eu acho essencial também. Uma forma de eu fazer um planejamento tributário para reduzir meu custo tributário é verificar meus furos, tá? Verificar, quantificar tudo que eu posso estar correndo de risco de passivo tributário, que pode daqui a pouco onerar a minha empresa numa multa de até 150%. Então, quantificar riscos também é uma forma de eu fazer um planejamento. Eu saber todos os furos do meu negócio, onde é que eu posso estar falhando, não por intenção, mas por desconhecer a lei. Então, daqui a pouco eu não estou tributando uma receita financeira, daqui a pouco eu não estou tributando o item que eu deveria. Então, quantificar esses riscos, às vezes, é até mais importante do que eu buscar créditos, porque eu posso evitar uma multa aí de até 150% sobre o débito não pago, tá? Entregar as obrigações em dia, tá, pessoal? E, estatisticamente, 30% das empresas que a gente analisa aqui dentro, com faturamento até 50 milhões, tem falha na entrega de obrigações. O que é falha na entrega de obrigações? É deixar de entregar um SPED contábil, um SPED fiscal, um SPED de contribuições, um SPED de ECF, alguma parte de INSS. O fato de eu não entregar, hoje me gera uma multa. Só que, se eu fizer uma denúncia espontânea, se eu me acusar, é um cenário. Se a Receita vier me cobrar, quando ela vier me cobrar, ela vai me cobrar com multas maiores. Então, se atentem na contabilidade de vocês, na controladoria de vocês, a verificar se todas as obrigações estão sendo entregues em dia. Porque isso é uma questão importante. Se eu for verificar que eu não vou conseguir entregar a minha obrigação completa na determinada data que eu preciso, nem que você entregue em branco e 1, 2 dias depois retifique essa declaração, para pelo menos não pagar multa por não entrega de declaração, que hoje é uma multa que pode ser pesada por uma empresa. Utilizar, então, empresa de consultoria para se atualizar das mudanças da legislação, tá? Querendo ou não, consultoria são empresas que vocês podem pegar o know-how de cada negócio, então pegar 2, 3, 4 consultorias diferentes
para pegar um pouco do know-how de cada uma e aplicar no seu negócio. Então, às vezes não achar que eu sei tudo, tá? Porque a lei brasileira, ela é difícil. Às vezes até para nós aqui a gente tem que fazer comitê tributário de mais de uma pessoa para debater um determinado assunto, porque a lei, ela pode ter significados diferentes, daí até fazer uma solução de consulta acaba demorando muito, às vezes. Então, quando eu vou em cada consultoria para o meu negócio, eu pego um pouco do know-how, um pouco da expertise de cada um. E, por fim, interação das principais áreas da empresa: contabilidade, produção, financeira, RH e controladoria. Tá? São os principais que eu elenquei, porque são áreas importantes. O financeiro tem que falar com a contabilidade para verificar a questão do contas a receber. A produção tem que falar com a contabilidade para verificar a questão de insumo. Por exemplo, o RH também tem que falar com a contabilidade para verificar a parte de verbas, de demissões, do que está incidindo ou não na base. Então, a empresa toda precisa se conversar. Já cansei de fazer reunião técnica com o cliente e às vezes tem um bate-boca de contador com o empresário na minha frente dizendo, tá, mas como é que tu não usou esse crédito? Daí o contador diz, porque tu nunca me mandou esse relatório, porque tu nunca me manda as coisas no dia, porque isso e aquilo já cria um ambiente ruim. Então, para um sucesso do negócio de planejamento tributário, as áreas da empresa, elas têm que se conversar. Tá? Tem que se conversar, porque isso vai fazer vocês pagarem menos impostos. E o que eu estou dizendo para vocês aqui é o que eu vejo no dia a dia, nesses mais de 9 anos aí, 9 anos completados esse ano, trabalhando com a área tributária, trabalhando com a área de tax, buscando créditos tributários e também quantificando passivos para as empresas. Então, aqui está o meu contato, LinkedIn, e-mail. Como o Rafael, meu xará, falou lá no início, eu me chamo Rafael, sou contador, sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduação na PUC, trabalho há muito tempo nessa área fiscal e contábil. Então, vou dizer para vocês que eu não sei tudo, né? Ninguém sabe tudo nessa nossa área fiscal, tanto que nós aqui dentro somos divididos por especialistas por tributos. Então, nós temos o especialista do PIS, do Imposto de Renda, do INSS, do ICMS, porque eu preciso ter especialistas no meu negócio. Eu tenho mais proximidade hoje com a parte de Imposto de Renda e Contribuição Social, foi a área que eu mais me especializei ultimamente, e hoje aí cuido da nossa operação aqui dentro para garantir que os trabalhos eles vão ser entregues com qualidade e com rapidez para os nossos clientes. Então, apesar da pouca idade, eu tenho 29 anos, eu já trabalho há muito tempo já dentro dessa área. E agradecer a participação de todos. E é isso. Vamos lá. Obrigado, gente. Até mais. Noite.